Então, chamado ao sofrimento, eu acredito que vocês conseguem ver daí, ver muito bem, certo? E eu vou acompanhando aqui também na minha leitura. Ok, então paramos na aula anterior, nós estamos abordando esse tópico aqui, do chamado ao sofrimento. O tema que nós estamos trabalhando em nossa igreja esse ano é uma igreja viva. Aí, muito bem. Uma igreja viva para o Deus vivo. Então, precisamos ser uma igreja que é viva para o Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. Ele é um Deus que está atento à nossa situação. É um Deus que está atento a cada vida. E por isso, nós temos que ser uma igreja viva para esse Deus também. Da mesma maneira como Ele cuida de nós, no pouco que podemos fazer a Ele, precisamos fazer para Ele, para a glória dEle, para a expansão do reino dEle, da palavra dEle, do evangelho dEle, que também alcance a outros corações. Então, dentro desse tópico, nós já falamos primeiramente ali o tópico anterior, que é falando sobre a questão do que somos para Deus, do que realmente como igreja somos, somos pedras vivas, somos pedras vivas que estão construídas em Jesus Cristo, que é a pedra fundamental e principal. E aqui nós estamos, ao olhar ali o que diz em Pedro, a gente falou que Pedro, o tempo, a época em que Pedro escreve as suas cartas, que está ali a 1 e 2 Pedro, lá na Bíblia, é um tempo em que a igreja passava por perseguição. Era um tempo em que a igreja praticamente era lançada aos leões, no fogo. Nero fazia tocha de pessoas vivas, de cristãos vivos. E só okay. E aí, por conta disso, a gente tem toda a perseguição que se desencadeou nos primeiros séculos da era cristã. E muitos cristãos morreram, mas interessante, que apesar de que muitos cristãos morreram, ainda assim hoje ainda existe o cristianismo. Ainda hoje é pregado o Senhor Jesus Cristo. Claro que nas mais diversos tipos de igreja que você pode descer aqui a rua e sair e ver que você vai ver um monte de placa de igreja. E claro que isso também teve seu lado bom, mas o seu lado ruim. Porque agora você tem que analisar e perceber o que cada igreja prega, se prega realmente a palavra ou não. Porque o que tem também aí de lobos, como já existiu na época de Paulo também, muitos enganadores, muitos que se travestiram de pastores, pregando um evangelho falso. Então existiu também e existe ainda hoje. Mas a questão toda é que naquela época nem a perseguição mais ferrenha, que era a boca dos leões no Coliseu, e também as mortes a fio de espada, foram um empecilho para que a igreja continuasse. Quanto mais uma obra, quanto mais um terreno no chão, Então, isso não vai impedir, nunca nada vai impedir do que a palavra de Deus, que o evangelho, que a igreja avance e pregue aquilo que o Senhor quer e deseja que nós possamos fazer para Ele, que é pregar o evangelho a toda criatura, como está lá em Marcos 16:15. Então, aqui nós estamos hoje estudando nesse ponto aqui, chamado ao sofrimento. A igreja é chamada para o sofrimento. E aí a gente tem que entender, e aqui eu já falei desse tópico, mas estou voltando aqui porque tem algumas pessoas que não estavam lá, mas é interessante a gente entender esse tópico aqui. Tipo de sofrimento. Por que nós sofremos? Você sabe por que você sofre? Todos nós aqui sofremos em alguma coisa. Todos nós. No seu coração, você nem precisa me falar nada. Eu sei que você sofre. Por quê? Porque eu também sofro. Eu sou homem, sou pó igual a você. Ah, pastor, mas você é o pastor. É pior ainda. O sofrimento é pior ainda, é dobrado ainda, Como Paulo, O que, você já tem as lutas internas e externas, Nós somos pó, nós somos humanos. E nós estamos num mundo que é caído. E nós vamos entender alguns tipos de sofrimento que nós passamos nesse mundo caído, certo? O primeiro deles é pecados pessoais. Esse é o principal de todos. Nós sofremos por causa dos nossos pecados, dos nossos atos particulares
contra a santidade de Deus. Nós sofremos por conta disso. Por decisões erradas, por pensamentos errados, por ações erradas. Né? Você já tomou alguma decisão por raiva, por tristeza, né? Alguma decisão porque estava muito chateado com alguém, e isso com certeza te custou o quê? Alguma coisa. Você tomou algum prejuízo, né? Afetou a sua vida de alguma maneira. E por que isso aconteceu? Por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados também. Nós sofremos por causa dos nossos pecados. E o que são pecados? O pecado, a definição que a gente pode dizer desse tipo de palavra, é errar o alvo. Quando nós, biblicamente, sabemos o que devemos fazer e nós não fazemos. Isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que não aponta para a direção do que Deus quer na minha e na sua vida. Então, quando Deus disse, perdoa, aí você vai lá e não perdoa. Então você pecou. E isso de inúmeras maneiras que a gente pode pensar e imaginar. Então os pecados pessoais nos afetam e nos levam a algum tipo de sofrimento. Pode passar dor de terceiros, sofrimento por causa de pessoas. Eu posso sofrer por causa de pessoas. Pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto, que eu tenho um apreço, pessoas que me prejudicaram, né, que geralmente pelos pecados das outras pessoas eu sofro também, certo? Então, nós podemos, com certeza, você já sofreu por causa de alguém. Em alguma maneira, em alguma situação, você já sofreu por conta de pessoas. Então, a dor de pessoas, ou a dor desses terceiros, também nos causa um sofrimento. Pode passar? Também a natureza caída. O pecado afetou toda a natureza. Quem aqui nunca ficou doente? Levanta a mão agora aí. Ninguém. Não é possível. Eu pensei aqui que tinha alguém. Né? Então, a natureza caída da mesma maneira. Nós somos sujeitos ao quê? A doença. Né? A um vírus, como a gente viu por aí nesses tempos. A qualquer tipo de coisa que essa natureza caída nos afeta sem a gente querer. Do nada, um belo dia você está lá com toda a energia e cai doente. Você queria? Não. Mas por que aconteceu isso? Porque quando, lá no início, lá no Gênesis, né, o homem pega contra Deus e o homem perde a condição, né, de santidade diante de Deus e passa agora ao estado de morte, né, morte espiritual, ou seja, agora o homem não mais busca Deus. Sabia? Isso a gente pode olhar na nossa própria vida. Né? Como é difícil às vezes você orar, como é difícil você às vezes buscar a palavra de Deus para você ler, como é difícil você se dedicar a ouvir a Deus, porque você vai buscar os seus interesses, a sua vontade. Então o homem, ele pecou e com isso a gente perdeu essa condição de estar ligado a Deus. E também um dos acontecimentos do pecado original lá de Adão e Eva foi que isso afetou a natureza também. E de um jeito ou outro, nós somos sujeitos a todo esse desequilíbrio que nós vivemos aí, as doenças, né, as guerras, né, que a gente ontem aí, quem está acompanhando, né, lá Israel e Irã, né, Irã e Israel, então, à beira de outra guerra estourar no mundo. Quantas guerras a gente já ouviu de tempos em tempos? Então, os terremotos, os furacões, as enchentes, tudo isso é por conta da natureza caída. O pecado afetou a natureza, afetou essas coisas também, certo? O mundo caído, como eu falei, o sistema mundano e perverso, nós podemos sofrer por causa do mundo também. Né? As guerras que a gente vê por aí, a gente pode sair daqui e sofrer um assalto. Né? Então, tudo isso que nós podemos... Né? Olha, já tem 4 aqui, né? 4 modos que você pode sofrer, né? Olha só, mas veja que tudo isso daqui parte exatamente do quê? Do pecado. O pecado vai dar origem a todos esses tipos de sofrimento. E aí nós temos depois os ataques de Satanás, que Satanás é o fomentador do mal, né? Ou seja, nem todo problema que você passa é o diabo. Às vezes, na verdade, você é o próprio diabo. Né? Por quê? Porque você está pecando contra Deus e você precisa se corrigir diante de Deus. E não é nada do demônio, o diabo. Né? Não terceirize a sua culpa. É você que precisa se corrigir e consertar diante de Deus. Certo?
Mas muitas vezes nós podemos sofrer ataques de Satanás. E com certeza o que nós temos passado aí como igreja são ataques de Satanás, né? E com mentiras, né? Com mentiras grandes. Então tudo isso a gente percebe que ele aproveita toda essa situação já do mundo caído, da natureza caída, dos sofrimentos que o pecado nos traz para poder impor a maldade ainda. E por último, nós temos as provações de Deus. Mas Deus nos prova? Eu só pensei que Deus nos dava a bênção. Não é? Mas Deus nos prova. E Deus, ainda olhando isso tudo aqui, Deus ainda nos prova. Ele nos coloca na fornalha, como nós acabamos de cantar, no fogo purificador. Mas por que então isso ocorre, né? Qual a razão do porquê? Claro, alguns sofrimentos podem ser evitados aqui, né? A gente pode se livrar um pouco de chegar a tipos de problemas como esse, mas é inevitável que de alguma maneira nós vamos sofrer. Então, como nós estamos vivendo uma vida em que é inevitável que a gente não sofra, já deve ter ouvido aí um slogan, né? Pare de sofrer, né? Alguma igreja deve ter. Pare de sofrer agora, tem uma música, né? É impossível. Não tem como. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós precisamos entender que nós somos peregrinos. Que nós estamos numa caminhada rumo ao lugar onde não haverá o verdadeiro, onde não haverá o sofrimento, mas haverá a verdadeira paz, que é o que? A eternidade. Então o homem, a Bíblia fala que se o homem vive essa vida, né? Se o homem vive apenas essa vida e esquece da outra, ele é o mais miserável de todos os homens, né? Então, se a gente acredita que só tem essa vida e se dedica a ela de um modo, não vou viver aqui a minha vida do mais confortável possível, sem sofrimento, sem nada, você esquece não que você um dia vai se encontrar com Deus, que você um dia vai ter esse encontro com o Senhor. E esse encontro, ele te leva para o destino eterno, ou a morte eterna, ou a vida eterna, que é ali onde haverá paz, que é no céu. Então a Bíblia, ela descreve isso também da mesma maneira. E Deus, muitas vezes, nos faz passarmos por provas, por testes, por situações muitas vezes desgastantes, por situações que muitas vezes não queríamos passar, por situações que a gente vai ao limite, mas isso para quê? Para nos aprovar, para criar uma blindagem em nós, para fazer com que essa luta, esse sofrimento que sobrevém a nós nas provas, possa fazer com que o nome dele seja engrandecido. Isso foi com os crentes, com os cristãos naquela época. Imagine, né? Imagine se fosse você ou eu, né, caindo numa tocha de fogo, ou sendo lançado num coliseu com várias pessoas assistindo a sua morte por feras. Mas por que Deus fez isso com aquelas almas lá, com aqueles irmãos lá? Será que ele é mau? Não. É porque ele entende que de alguma maneira aquilo ali trouxe glória para ele. E o Evangelho foi anunciado e pregado, porque o que importa não é essa vida. Essa vida aqui, como eu falei, estamos como peregrinos, de passagem. O que importa é a vida eterna. Você trocaria 80 anos por uma vida eterna? Né? Ninguém trocaria isso, né? Ninguém. Mas na verdade, né, se a gente perguntar assim, ninguém vai dizer que troca. Mas o real mesmo é que as pessoas elas estão trocando. Elas estão vivendo como se aqui fosse o céu. Elas querem viver como se aqui fosse o céu para elas. E não é. Aqui não é o céu. O céu que nos é prometido é lá na glória. Então vamos passar aqui. Pode passar Mateus aí. Então, independente do tipo de sofrimento, não podemos nos abster deles por completo, certo? E também os sofrimentos são instrumentos de Deus para a edificação, para a nossa edificação, sobretudo a edificação da igreja como um todo. E qualquer sofrimento está sob o controle de Deus, como lemos em Romanos 8, 28. Abre lá em Romanos 8, 28. É um versículo que eu imagino que você conheça, que você saiba, mas eu quero que você olhe também para ele.
Certo? Romanos 8, 28. Todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a pergunta é, sabemos que todas as coisas, o que é todas? Todas são o quê? O que são todas essas coisas? São só as coisas boas, certo? Não? Não são as coisas boas? Todas o que então? Coisas boas e coisas o quê? Mas, uau! Mas pastor, pensei que era o bem colaborava para o bem, né? Não, mas também aquilo que é mal. Todas as coisas cooperam para o bem. Até o mal coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente está na situação da prova e a gente não consegue enxergar que lá na frente, no plano de Deus, aquele mal vai se converter em algo bom. Que Deus ele vai olhar para a nossa situação, Ele vai olhar para os seus servos e Ele vai trazer a justiça. E Ele vai mudar aquela situação segundo a vontade e o querer dele. Às vezes a gente entende o contrário. A gente diz, não, se eu faço bem, eu tenho que merecer o bem. Mas por que eu mereço mal, né? Porque a gente é muito pela questão de obras, né? Merecimento. E não é assim que Deus trabalha. Né? Na verdade, biblicamente, nós entendemos que nós o quê? Não merecemos nada. Porque nós pecamos contra Deus. Nós estamos em conflito com Deus. Desde que o homem pecou lá no Gênesis. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele nos providenciou o quê? Quem? A Jesus Cristo. João 3,16 diz que Ele nos amou. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer. Quando Cristo morre naquela cruz lá, e a gente, por aí que a gente passa, a gente vê a cruz, né? Em vários lugares, a gente vê filmes onde mostra Cristo morto e crucificado ali. Aquilo ali é a representação do quê? Do amor de Deus. Mas uma cruz, pastor, porque foi naquela cruz, naquele momento em que Cristo estava na cruz, que Ele estava pagando o preço de todo o seu pecado, de tudo aquilo que te faz sofrer hoje, para te comprar, sem você merecer, a vida eterna. E você só precisa crer nele, confiar nele. Apenas isso. Deus não requer que você viva uma vida justa, boa, né? Assim, nesse sentido, olha, para você merecer o céu. Não. Nenhum de nós podemos merecer o céu. Nenhum de nós. Merecemos outra coisa, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele nos amou e Ele nos deu, então, portanto, a Cristo, para ser o nosso Salvador e então nos dá o céu. E por isso que Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se você ama a Deus, e amar a Deus aqui diz respeito àqueles que professam a fé em Cristo Jesus como o seu Salvador, então tudo na sua vida, nada foge do controle de Deus. É isso que o versículo ele quer dizer. Até situações más e ruins que nós passamos em nossa vida serão convertidas em algo bom. Certo? Porque a nossa visão não pode estar aqui. Tem que estar na eternidade. Então continua e continua. Porque Deus tem um propósito e tem um plano para a nossa vida, para a vida da nossa igreja. Pode passar, Mateus, então. Pode passar essa parte também que a gente... pode voltar. Então, assim, nas mãos de Deus, o sofrimento tem um propósito educativo, tá? Hebreus 12, 5-7 vai nos falar que Deus, Ele exorta, Ele chama, Ele açoita, Ele castiga, Ele disciplina, que é as mesmas palavras, aquele a quem ama. O filho a quem ama. E Salmo 119, 71 vai dizer, o salmista, ele vai passar por uma situação de sofrimento, ele vai dizer, foi-me bom ter passado pelo sofrimento. Para quê? Para que eu aprendesse os teus decretos. E o que o salmista ele quer dizer com isso? Essa frase que eu coloquei aqui embaixo resume a ideia. Porque Deus sabe que existem áreas em nosso coração que apenas o sofrimento poderá nos ensinar o que nenhum outro conselho poderá mostrar. Eu vou exemplificar com uma coisa
que vocês aqui, que são pais, né, eu também sou, sabemos muito bem, certo? Que é o quê? Seu filho, criancinha, menorzinho, né, tá lá, você fala para ele, não coloca o dedo na tomada, né? E ele vai lá e você vê e ele tá lá, né? Querendo colocar o dedo ou querendo puxar, né, algum fio. E aí você vai lá e diz para ele, não faça isso pela segunda vez. Você faz isso pela terceira vez, não faça isso que vai dar errado. Você vai tomar um choque, ele nem entende nada, acha que você está brincando com ele. Na quarta vez você vai lá, né? Os pais que deixam, né? Até o ponto em que não tem a quinta vez, porque ele tomou um choque. E aí ele vem correndo chorando, né? E ele toma aquele choque e vem atrás de você. Né? Irmãos, essa ilustração é igualzinha a de Deus e você. Igualzinho a Deus e nós. A mesma coisa. Quantas vezes Deus está te chamando, Deus está te chamando, Deus está te chamando, Deus está te exortando, Deus está te trazendo mensagens, palavra, está te mostrando biblicamente, e você nada, e você ignora Deus, e você despreza Deus, e você fala, né? Depois eu vejo isso daí, né? Pega um folheto na rua, massa, joga no chão, ou ignora de ler a palavra de Deus, de orar, de se dedicar a isso. E aí Deus vem e manda um sofrimento. Mas Ele não faz isso de maldade. Ele não faz isso por causa do mal. Porque Ele te pode preservar no sofrimento. Ele te pode... O sofrimento não vai te eliminar. Porque até no sofrimento, lembra de Jó? Perdeu tudo. Ficou doente. Mas Jó ainda tinha a vida. E depois Deus mudou toda a história de Jó, né? Então, mas Deus faz isso por causa de quê? Porque existem ensinamentos na sua e na minha vida em que nós vamos ouvir conselhos, nós vamos ouvir o que nós devemos fazer, o correto a se fazer, mas só que acontece o quê? Que nós não vamos dar ouvidos. E por fim, então, Deus tem que vir com uma intervenção dolorosa, mas amorosa, para nos fazer prestar atenção nele. Como você faz com seu filho, como você fez com o seu filho ou com seus filhos o tempo inteiro na sua vida. E você queria o mal dos seus filhos quando você corrigia eles? Você gostava de talvez dar uma palmadinha nele, né? Um chineladinha? Não, você não gostava, mas você fazia aquilo para quê? Porque você queria o bem ou o mal dele? Bem. É a mesma coisa que Deus faz. Sempre Deus faz isso. Pode passar, Mateus? E aí, a visão bíblica do sofrimento na igreja é exatamente essa, né? Eu vou só ler essa citação, né? A igreja ela não foi projetada para ser confortável, um lugar confortável. Ou o que é a igreja? A igreja é uma reunião escolhida de pessoas inacabadas, que ainda lutam com o egoísmo do pecado e com a sedução da tentação, vivendo no mundo caído em que há engano e disfunção por toda parte. É isso que é a igreja. Às vezes as pessoas não têm essa visão, mas eu fui naquela igreja e vi tanto problema, mas olha, se os problemas não forem de ordem doutrinária, né, bíblica, né, aí você tem que considerar aquilo que eu vou falar aqui. Se for, aí tem problema. Se aquilo que está sendo pregado nessa igreja não é a palavra de Deus, então pula fora. Mas a questão é que às vezes você pode estar numa igreja bíblica, numa igreja que prega o evangelho, que prega as verdades, mas o que acontece? Né? Vão ter problemas. Vão ter pessoas que vão ter dificuldades com outras, de relacionamento. Em todo lugar tem isso. Vão ter situações em que você vai ter que lidar, né, com aquele problema dentro da igreja que pode causar algum problema entre irmãos. Vamos ter pessoas que vão lutar contra pecados e vão cair, e nós vamos ajudar a precisar levantar essa pessoa. Pode ser você, pode ser eu, e nós vamos ter que levantar e ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque não há igreja perfeita. A igreja perfeita só vai existir em um lugar. E aonde é? No céu. Só no céu. Aonde não vai haver pecado.
Eu lembro de alguém que falou assim, né? Pastor, eu vou sair dessa igreja porque eu achei uma igreja perfeita. Pastor, porque essa igreja aqui é uma igreja que tem muito problema, tem muita dificuldade, mas eu achei uma igreja perfeita. Aí o pastor falou, é mesmo, irmã? Pastor, eu vou lá, isso é real. Aí o pastor chegou e falou assim, olha, irmã, eu vou só te dizer uma coisa. Essa igreja é perfeita agora, mas quando você entrar, vai deixar de ser. Né? No fim das contas, claro, ele não estava ofendendo, mas trazendo uma verdade. Mas é uma verdade. Cada um de nós carrega em si o pecado, e nós somos passíveis de poder causar um problema. Todos nós. Então, no fim das contas, não tem uma igreja perfeita. Tem uma igreja que está sendo construída aos pés daquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. E na glória, aí sim nós vamos viver a perfeição. Mas isso não é motivo também da gente viver de qualquer jeito, né? A palavra de Deus diz que nós temos que mirar no alvo, né? Filipenses, nós temos que mirar, né? Nós temos que prosseguir para o alvo, mirando em Cristo, mirando nas atitudes, na vida de Cristo, no andar do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, para fechar então o nosso tempo de hoje, pode passar, Mateus? Pode passar? Pode passar essa parte também que eu falei da outra vez, pode passar? Ok, vamos fechar aqui então hoje. 3 benefícios espirituais do sofrimento. E eu queria que você frisasse nesses 3 benefícios agora, nesse instante, porque eu falei muito de sofrimento, né? Eu vi vocês assim com a cara muito assim de pé, pastor, né? Eu já sei que eu estou sofrendo, se eu ver com mais ainda, né? Mas às vezes a Bíblia fala, é melhor ir na casa do luto do que na casa do riso, né? Porque na casa do luto a gente aprende, né? Então às vezes é bom a gente ouvir coisas assim para a gente poder refletir e raciocinar e pensar sobre essas coisas diante de Deus. Mas aqui eu vou falar 3 coisas que eu espero que sejam boas, que os sofrimentos que podemos passar podem nos gerar, né? Se todas as coisas cooperam para o bem, então essa aqui pelo menos 3 coisas que eu queria que você pensasse a respeito do sofrimento, dos benefícios espirituais do sofrimento. Primeiro, a construção do caráter de Jesus Cristo em nós. Pergunta, Cristo viveu uma vida maravilhosa aqui? Não? Sim ou não? Se Ele é o próprio Deus e não viveu, quanto mais você que não é nada. Já parou para poder pensar nisso? Né? Você quer viver... A palavra de Deus diz que, olha, nós temos que seguir os passos do nosso... Se o nosso mestre é Cristo, onde é que Cristo andou? Ele pisou o caminho de sofrimento. Então aquele que é seguidor de Cristo, né? Cristão é isso, né? Seguidor de Cristo. Também vai ter que trilhar esse caminho. Não estou dizendo que só vai ser sofrimento. Claro que não. Na sua vida você vê as vitórias de Deus. Com certeza você já viu coisas maravilhosas e esplêndidas que Deus fez. Até mesmo quando no sofrimento. Quando você pensou assim, agora já era. Aí Deus foi lá e fez algo que você, né? Esqueceu do sofrimento até. Mas a ideia é que quando nós passamos pelo sofrimento, é como se Deus nos lembrasse o quê? Veja como meu filho sofreu. Veja como Jesus Cristo viveu e passou. E sofreu. E veja aqui também que se você é um seguidor, você também vai ter que pisar as pegadas que ele pisou. Porque isso vai formar o caráter dele em você. E é a continuação do que está em Romanos 8, 28. Se você vai lá em Romanos 8, 28, a continuação é exatamente essa. Né? Abre lá. Romanos 8, 28 e 29. Diz lá aquele versículo que nós falamos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Note o que ele fala no versículo 29. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ok? Que são chamados segundo o seu propósito, mas fala que os que de antemão conheceu, e quem são esses? Os cristãos. Então, de antemão, Deus sabe quem são deles, quem pertence a Ele. E Deus já predestinou, ou seja, Deus já determinou
que essas pessoas, que os cristãos, sejam o quê? Conforme a imagem de Cristo. E o que é ser conforme a imagem de Cristo? É você ter o quê? As mesmas características, as mesmas virtudes espirituais de Cristo. E quais são elas? Amor, paciência, benignidade, longanimidade. A gente pode citar o fruto do Espírito, né? Mansidão, bondade, fé, domínio próprio. E tudo isso é importante aonde? No momento de sofrimento. Porque quando está tudo alegre na nossa vida, a gente precisa de paciência. Quando tudo está uma mil maravilhas em nossa vida, nós precisamos de longanimidade, né? Quando tudo está ótimo, a gente precisa de fé, até a gente esquece a fé, porque a gente sente o quê? Eu posso, né? Eu agora tenho aqui, ó, meu bolso tá cheio, a minha conta tá cheia, não tenho nenhum problema, a minha saúde está ótima, então não dependo de ninguém. Então para que fé? O que é fé? A fé é dependência. Eu não tenho, né, eu não posso fazer nada, então eu confio em alguém para poder fazer algo por mim. É oração. Oração é fé. O que é oração? Você está dizendo para alguém que, olha, eu não tenho poder, não consigo fazer nada, então só tu podes, Deus. É fé. E aí, exatamente nesse ponto que quando nós passamos pelo sofrimento, que essas virtudes que eu acabei de falar, amor, paciência e todas as outras que a gente pode encontrar dentro da Bíblia, são o quê? Formadas em nós. São criadas em nós. Coisas que nós não aprenderíamos se tudo estivesse bem em nossa vida. Né? É exatamente isso. Até eu falei um tempo atrás lá no centro de recuperação, né? Aí você pode falar, não, mas se tudo estivesse bem na minha vida, eu não precisava, pastor, eu não teria nenhum problema. Geralmente a gente pensa isso, né? Olha, pastor, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se tudo na minha vida fosse legal, assim, assim, assado, eu não ia ter nenhum problema. Aí eu vou te responder, está errado. Sabe qual é a maior taxa de suicídio que tem? É entre os ricos. Né? Tem um camarada aí que andava para trás, né? O tal do Michael Jackson, né? Lembra? Tempinho atrás, né? Como é que foi que ele morreu? Assassinado por alguém. Né? Foi num assalto, né? Não. Foi num acidente de carro. Foi, sei lá, jogando bola, escorregou, foi infarto. Foi o quê? Foi remédio. Ele se dopou, né? Drogou demais. O camarada tinha um McDonald's na casa dele. Fala assim, pastor, eu nem tenho dinheiro para ir no McDonald's. Eu também não tenho, mas seria gostoso, pastor. Eu queria todo dia comer no McDonald's, pastor. E o camarada tem um McDonald's na casa dele, pastor. Ele podia pedir café da manhã, né? Almoço, jantar. Tinha uma pista de pouso lá, helicóptero dele, avião. Tinha, né, uma fazenda enorme, que até hoje tem, não sei, chamada Neverland, né? A terra do nada. Olha o nome, a terra do nada, né? E tinha um McDonald's lá, tinha tudo isso, era a terra do nada, né? Vai entender, né? Mas ele tinha tudo isso, e o camarada fez o quê? Tinha um sofrimento em seu coração. Terrível. Por que sofrimento? Porque, no fim das contas, o tamanho do nosso sofrimento é o tamanho de Deus. Nós só vamos ser completos e preenchidos se tivermos Deus no coração. Se tivermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não temos como ser preenchidos se não tiver Cristo. Não temos como ser preenchidos se a graça de Deus não habitar em nós, se o Espírito de Deus não estiver em nós. Não temos como ser preenchidos. Não temos como viver alegres e felizes, até mesmo no sofrimento, se não tivermos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por isso que Ele precisa, Deus quer que o caráter dele, o caráter de Cristo seja formado e construído em nós, porque até no sofrimento nós não vamos sentir falta de nada. Pode passar Mateus 2. A nossa dependência em Deus em meio ao problema. Deus quer, como eu falei, que você dependa dele em meio ao problema, porque Ele quer quebrar em você o seu poder de eu posso, eu estou no controle, porque nós queremos ficar no controle da nossa vida, natural, como humanos, como homens. Ninguém aqui quer depender de uma outra pessoa. Todos nós queremos ser autônomos em nossa vida, tomar uma postura e agir
conforme a gente imagina e pensa que devemos fazer. Mas a questão é que muitas vezes nós não vamos ter esse poder. Muitas vezes você não vai ter o poder para ter essa dependência. E aí que você vai precisar da dependência em Deus. Então, Salmo 73, versículo 26. Tá? Salmo 73, versículo 20. Alguém pode ler? Salmo 73, 26. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então, quando nós não estamos na dependência de Deus, nós nos sentimos como o salmista que é Asaf, né? Ele sentiu que o seu coração se desfalecer, né? A sua carne ali a ficar enfraquecida, ainda que a carne dele e o coração se desfalecem. É isso que nós sentimos. Quando nós não estamos no poder, a gente fica o quê? Vem logo a tristeza, vem logo, eu já perdi, já era, né? Saiu do meu controle, então acabou. E aí o salmista diz assim, olha, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que eu fique desse jeito, que eu perca esse controle, ainda assim ele diz o quê? Que Deus é a fortaleza do coração dele. Que Deus vai sustentar ele. Que Deus, no fim das contas, é que vai manter. E aí é uma pergunta fundamental. Aqui é algo bem interessante. São reflexões interessantes. Você tem poder sobre o seu coração? De bater? Você faz assim, o coração bate. O coração para de bater. Você consegue? Ninguém consegue? Eu pensei que tinha alguém que conseguia fazer isso. Ninguém consegue, por quê? Porque no fim das contas você não tem controle sobre a sua própria vida. Sobre o viver. Todos os dias é Deus. Se não for Deus, você não consegue fazer qualquer outra coisa na sua vida. Nem acorda. Quantos aí já dormiram e não acordaram? Mas é Deus. E por que Ele faz isso? Porque Ele quer que você dependa dEle. Eu falei há um pouco dias ali, né, no aniversário do seu Luiz, na Beba ali também, casamento. Nós não temos o poder de nascer. Você falou assim, olha, eu quero nascer agora. Você falou isso aí? E também você nunca vai ter o poder de morrer. Só Deus sabe. Mas a questão é que, por que Deus faz isso? Porque Ele quer que você reflita e volte-se para Ele. E dependa dEle, confie nele. Porque Ele é o Deus da sua vida, no fim das contas. Então, foca nisso. Dependa de Deus em meio ao problema. E último, para fechar, agora eu vou fechar mesmo, edificação uns dos outros por meio do servir, ou seja, Colossenses 3,13. E o que é isso, pastor? Nós sofremos por quê? Porque outros vão sofrer. Ué, como assim, né? Eu sofro porque os outros vão sofrer. Nós sofremos para quê, no fim das contas? Para que possamos ajudar outros que estiverem passando por sofrimentos iguais aos que nós passamos. Colossenses 3,13 vai exatamente nos levar a essa compreensão. Alguém pode ler esse versículo? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso aqui é interessante, né? O suportar uns aos outros, né? E como eu falei, a palavra aqui suportar não diz respeito a, geralmente como a gente usa, né? Eu tenho que suportar aquela pessoa, né? Como se fosse algum peso, algo chato. Meu Deus, eu tenho que dar paciência, que eu tenho que suportar aquela alma. Não é nesse sentido, né? A palavra suporte aqui é essa aqui, ó. Pronto, ótima ilustração. Isso aqui é a palavra suportar. Aquilo ali que está no ar-condicionado é a palavra suportar. Suportar o que? É dar apoio, né? Segurar. Nós vamos fazer isso. Nós somos chamados para isso. Quando nós passamos por um sofrimento, o que nós queremos? A gente quer que alguém nos ajude. A gente quer que alguém nos suporte, né? Que alguém chegue do nosso lado, nos abrace, nos levante, nos coloque para cima e fale assim, vamos continuar, eu estou contigo e não te largo, né? A gente quer isso daí. Então, no momento também que nós passarmos por esse sofrimento e nós queremos isso, outros também que vão estar lá na frente precisando de suporte, de apoio, nós vamos precisar fazer também da mesma maneira.
Porque é isso que nós somos chamados. Nós fomos chamados para poder amar uns aos outros. E amar uns aos outros envolve não só aquela coisa boa, né, de abraçar, de estar em festa quando todo mundo está legal, né, isso você já pode perceber isso na sua vida aí, no seu campo, já nos seus anos de vida, quando tudo está bem, aí tem aqueles amigos, né, todo mundo chega perto, todo mundo abraça, todo mundo, aquela festa, todo mundo está alegre, feliz, mas quando você está na pior, o que acontece? Você conta de dedo quem vai te ajudar. E aí você vai ver exatamente quem são os amigos leais, né? Alguém diz assim que é no velório que a gente sabe quem é amigo mesmo, né? Que mesmo você não estando ali presente, mas a pessoa está, né? Pelo menos. Então, a ideia, irmãos, é parecida com essa daqui, mas é muito maior e muito mais ampla. É que o Senhor pede que, até mesmo quando alguém te feriu, quando alguém te causou um mal, porque ele diz aqui, né, quando alguém tiver queixa contra o outro, né, que eu faço o quê? Como Cristo fez, que foi perdoar. Quer ser esse suporte também de perdão, de um agente de reconciliação, de não deixar que a outra pessoa que não fez o mal para mim, então eu vou pagar com o mal. Não, mas eu vou fazer como Cristo fez. E eu então vou edificar a vida dos meus irmãos, né? E por aí vai. Temos outras coisas para a gente ver hoje, mas não vamos ter tempo. Mas a princípio o que eu queria dizer para vocês hoje é isso. A partir de hoje, talvez, ou aqueles que já estão acompanhando esse estudo há mais tempo, comecem a enxergar os problemas, os sofrimentos pela ótica de Deus. Pela ótica de como Deus está te ensinando e está te mostrando. Porque no fim das contas, Deus, ele não se importa no sentido, não que eu vou dizer que ele não se importa, mas Deus, ele dá uma importância muito maior na sua vida espiritual do que na sua vida material. Deus, ele não quer ser um Papai Noel que vai te dar coisas no final do ano, ou quando você pede, ele vai trazer um saco de presente e vai jogar na sua casa. Não, o Deus da Bíblia é um Deus que ele se importa com o seu coração, ele se importa com a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando o homem deixar partir desse mundo, ele não vai levar nada. Mas uma coisa ele vai levar para a eternidade, que é a sua alma. E nós vamos prestar contas da nossa alma, né? Então, é isso que nós precisamos focar, né? Então, vamos orar neste momento a Deus e pedir que Deus aplique essa palavra, não só agora nesse momento, mas que você volte para sua casa, reflita em família, pense, ore, considere isso com Deus, a Deus, e peça que Ele ajude a você a viver diante do sofrimento olhando para Ele. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra nesta tarde, pela escola bíblica que nós tivemos agora, daqui a pouco o culto que vai ter a outra palavra também. Agradecemos, Deus, pela Tua bondade. Agradecemos, Senhor, porque os sofrimentos, como nós vimos hoje, são motivos de bênçãos espirituais que o Senhor quer nos trazer. São motivos, Senhor, de que o Senhor nos ama e está trazendo muitas vezes algum tipo de sofrimento para que possamos olhar com atenção a Ti. Então, Senhor, cada um aqui, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe do que se passa em suas vidas, e eu te rogo, Deus, que o Senhor trabalhe nesses corações, para que eles comecem a enxergar as suas vidas, as situações à volta, quer sejam boas ou até ruins, sob a ótica do Senhor, sob a ótica da Tua palavra. Então, Senhor, faz isso, no nome de Jesus Cristo. Amém.